O som de cristal se estilhaçando contra a parede de mármore ecoou pelos corredores da imponente mansão em Ribeirão Preto. Ricardo Moreira Santos, aos 42 anos, permanecia de pé diante dos destroços do vaso que momentos antes decorava seu escritório. As mãos tremendo não de arrependimento, mas de uma raiva que já não conseguia mais controlar. O sol da manhã paulista filtrava através das cortinas de seda francesa, iluminando cruamente seu rosto marcado pela dor que um ano inteiro não havia sido suficiente para aliviar. A secretária bateu timidamente à porta do escritório. Senhor Ricardo, o senhor Marcelo está na linha 2, sobre a reunião com os fornecedores da Bahia. Diga que estou ocupado, respondeu com voz áspera, sem se virar. Aliás, cancele todas as reuniões da semana. Marcelo que resolva tudo. Era sempre assim desde que Marina se foi. Marcelo Augusto Ferreira, seu sócio há 15 anos, havia gradualmente assumido todas as responsabilidades do império alimentício que construíram juntos. As indústrias Santos em Ferreira, especializadas em temperos e conservas, continuavam prosperando apesar de Ricardo ter praticamente abandonado a liderança ativa da empresa. Os funcionários da mansão caminhavam nas pontas dos pés pelos corredores de mármore branco, evitando qualquer ruído que pudesse despertar mais uma de suas explosões. A governanta, Dona Carmen Rosa Oliveira, uma senhora de 60 anos que trabalhava para a família há mais de 2 décadas, observava com crescente preocupação o comportamento autodestrutivo de seu patrão. Doutor Ricardo, ela se aventurou a dizer, entrando no escritório com uma bandeja de café, o senhor precisa se alimentar adequadamente. Estou preocupada. Ele finalmente se virou e Dona Carmen pôde ver as olheiras profundas que marcavam seu rosto, antes sempre bem cuidado. Os cabelos castanhos, agora com alguns fios grisalhos prematuros, estavam desalinhados. A barba por fazer contrastava com o Ricardo elegante que Marina tanto admirava. Dona Carmen, quantas vezes preciso repetir? Não quero ser incomodado. E principalmente não quero que contratem mais funcionários sem minha autorização. Esta casa já tem gente demais. A governanta suspirou, lembrando-se dos tempos em que aquela mansão ecoava com risadas de Marina e os amigos que sempre visitavam o casal. As festas elegantes no jardim, os jantares íntimos na varanda que dava vista para os cafezais que se estendiam até o horizonte, tudo isso havia se transformado em memória dolorosa. Senhor, eu sei que o senhor não quer ouvir isso, mas a Marina não iria querer vê-lo assim. Ela sempre dizia que a vida... Não. A explosão foi tão súbita que Dona Carmen deu um passo para trás. Não mencione Marina. Não me diga o que ela queria ou deixava de querer. Ninguém entende a dor que sinto, ninguém. O silêncio pesado se instalou no escritório. Pela janela, Ricardo podia ver os jardins que Marina cuidava pessoalmente, agora impecavelmente mantidos pelos jardineiros, mas vazios da presença dela. Cada rosa branca plantada por suas mãos delicadas era uma punhalada em seu coração. Marina Beatriz Santos havia partido em uma manhã de chuva há exatos 13 meses. Um acidente na rodovia quando voltava de São Paulo, onde havia ido escolher os últimos detalhes para a reforma da biblioteca da mansão. Ela queria transformar aquele espaço em algo especial, onde pudessem ler juntos nas tardes de domingo. O projeto ficou inacabado, assim como tantos sonhos que compartilhavam. Doutor Ricardo, Dona Carmen insistiu com delicadeza. Eu sei que é difícil, mas a vida continua. E a Marina... Saia. Sua voz saiu baixa, controlada, mais ameaçadora que qualquer grito. Saia do meu escritório. E não volte com suas filosofias baratas sobre como devo viver minha vida. Dona Carmen colocou a bandeja sobre a mesa de mogno e se dirigiu à porta. Parou por um momento, a mão no batente, e se virou uma última vez. Senhor, eu contraei uma nova funcionária para a cozinha. A anterior pediu demissão na semana passada. Disse que não aguentava mais o ambiente pesado da casa. Essa nova moça começa amanhã. O rugido de raiva que se seguiu fez os cristais do lustre tremerem. Eu disse que não queria funcionários novos. Como se atreve a desobedecer minhas ordens? Porque alguém precisa cuidar das refeições, meu senhor. E porque, querendo ou não, esta casa precisa de vida novamente.
A Marina não iria perdoar se eu deixasse o senhor definhar assim. A menção ao nome de Marina fez Ricardo avançar em direção a Dona Carmen, mas a governanta manteve-se firme. Havia conhecido aquele homem quando ele era apenas um jovem ambicioso que cortejava Marina. Havia visto o amor genuíno entre eles florir ao longo dos anos. Não iria desistir dele agora. Se essa funcionária pisar nesta casa, eu a demito na mesma hora. Está entendendo, Dona Carmen? Na mesma hora. Veremos, Dr. Ricardo, veremos. A governanta saiu, deixando Ricardo sozinho com sua raiva e suas memórias. Ele se dirigiu à janela que dava vista para a entrada principal da propriedade. Os portões de ferro forjado, com as iniciais MS entrelaçadas em homenagem a Marina, brilhavam sob o sol forte do interior paulista. Ao longe, podia ver os trabalhadores nas plantações de café que se estendiam além dos jardins da mansão. Aquelas terras haviam pertencido à família Santos por 3 gerações, mas foi com Marina ao seu lado que Ricardo transformou o negócio familiar em um império. Ela havia sugerido a diversificação para temperos e conservas, aproveitando a localização estratégica de Ribeirão Preto e sua proximidade com os grandes centros de distribuição. A dor de sua ausência era física, como se parte de seu corpo tivesse sido amputada. Cada canto daquela mansão ecoava com lembranças dela. O piano de cauda na sala de estar, onde Marina tocava Chopin nas noites de inverno. A biblioteca inacabada, com as estantes que ela havia escolhido pessoalmente em São Paulo. O jardim de rosas brancas que florescia todos os anos, pontual como a chegada da primavera. Ricardo se serviu de uma dose generosa de uísque escocês, ignorando o fato de que ainda não eram 10 horas da manhã. O álcool queimou sua garganta, mas não conseguiu amortecer a dor que carregava no peito desde aquela manhã chuvosa, quando recebeu o telefonema que mudou sua vida para sempre. Os negócios continuavam prósperos, ironicamente. Marcelo era um gestor competente e a empresa praticamente se administrava sozinha. Mas Ricardo havia perdido o interesse por tudo que antes o motivava. As reuniões pareciam intermináveis. Os números nos relatórios não faziam mais sentido. Os elogios dos clientes soavam vazios. Sua lealdade à memória de Marina havia se tornado obsessão. O quarto do casal permanecia exatamente como ela o deixara, suas roupas ainda penduradas no closet, seus livros abertos na mesma página onde havia parado de ler. Os empregados haviam sido instruídos a manter tudo intocado, como se ela fosse voltar a qualquer momento. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões sombrias. Era Marcelo novamente. Ricardo, preciso que você assine alguns contratos. É sobre a expansão para o Nordeste, lembra? Marina sempre dizia que... Não me fale de Marina. Ricardo interrompeu bruscamente. E não me perturbe mais hoje. Resolva tudo você mesmo. Cara, isso não pode continuar. Faz mais de 1 ano. Você precisa se recuperar. Voltar a viver. Recuperar? A risada que escapou dos lábios de Ricardo foi amarga. Você não entende nada, Marcelo. Marina era minha vida. Sem ela, nada mais importa. E você acha que é isso que ela iria querer? Ver você se destruindo assim? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Era exatamente o tipo de questionamento que Marina faria. Ela sempre foi prática, otimista, acreditava que a vida era para ser vivida plenamente. Mas aceitar isso significaria trair sua memória, seguir em frente como se ela nunca tivesse existido. Não me ligue mais hoje, Marcelo. Estou desligando. Ricardo jogou o telefone sobre a mesa com força suficiente para que a base se quebrasse. Mais um objeto destruído em sua fúria autocompassiva. Dona Carmen certamente providenciaria a substituição, assim como havia feito com tantos outros itens que ele quebrava em seus acessos de raiva. O resto da manhã passou em um borrão de memórias dolorosas e bebida. Ricardo reviveu mentalmente cada detalhe do último dia que passou com Marina. O café da manhã na varanda, quando ela mencionou os planos para a biblioteca. O beijo de despedida que ele havia dado distraidamente enquanto verificava e-mails no celular. Se soubesse que seria o último... Quando o sol do meio-dia iluminou cruelmente o escritório, Ricardo já estava em seu quarto, acesso de fúria. Havia quebrado um porta-retratos, jogado alguns livros contra a parede
e derrubado uma escultura de bronze que Marina havia comprado em uma viagem à Itália. Foi nesse momento de autodestruição completa que Dona Carmen apareceu novamente na porta, dessa vez acompanhada de uma figura que fez Ricardo parar de imediato suas ações destrutivas. A mulher que estava ao lado da governanta tinha aproximadamente 30 anos, cabelos dourados que captavam a luz do sol como ouro derretido, e olhos de um verde profundo que o fitavam sem qualquer sinal de intimidação. Vestia roupas simples, mas impecavelmente limpas, e carregava uma pequena mala de couro marrom que parecia ter visto melhores dias. Doutor Ricardo, disse Dona Carmen com voz firme, esta é Isabela Fernanda Silva, a nova funcionária da cozinha que eu mencionei. Ricardo sentiu a raiva explodir novamente em seu peito. Eu disse que não queria, começou a gritar, avançando em direção às duas mulheres. Mas Isabela não recuou 1 centímetro. Pelo contrário, deu um passo à frente e o fitou diretamente nos olhos. Bom dia, Sr. Santos. Dona Carmen me explicou a situação e compreendo perfeitamente sua relutância em aceitar mudanças. Perder alguém que amamos é devastador. Eu sei disso por experiência própria. A franqueza de sua resposta deixou Ricardo momentaneamente desarmado. Esperava submissão, medo, talvez até lágrimas diante de sua explosão. Mas esta mulher permanecia calma, quase serena, como se tempestades emocionais fossem algo com que estava acostumada a lidar. Você não sabe de nada, ele conseguiu responder, embora com menos convicção do que pretendia. E está despedida. Pegue suas coisas e saia da minha propriedade. Eu compreendo sua dor, Sr. Santos, mas não aceito ser tratada com desrespeito por causa dela. Se decidir me dar uma chance, prometo que não irá se arrepender. Caso contrário, partirei sem criar problemas. A resposta de Isabela foi dita com tal dignidade que Ricardo se viu momentaneamente sem palavras. Havia algo em sua postura, na maneira como mantinha a cabeça erguida mesmo diante de sua hostilidade, que o intrigava contra sua vontade. Dona Carmen aproveitou o momento de silêncio. Isabela trabalhou como subchefe no restaurante Le Bernardin, em São Paulo. Tem excelentes referências e... Não me importam suas referências, Ricardo interrompeu, mas havia menos veneno em sua voz. Esta casa não precisa de mais funcionários, especialmente não de alguém que pensa que pode psicanalizar meus sentimentos. Isabela sorriu levemente, um sorriso que não chegou aos seus olhos verdes. Eu não pretendo analisar ninguém, Sr. Santos. Pretendo apenas cozinhar. É o que sei fazer melhor. Alguma coisa na simplicidade de sua resposta tocou uma corda em Ricardo, que ele pensava estar morta. Marina sempre dizia que a comida era uma das formas mais puras de demonstrar amor e cuidado. Quantas manhãs ela havia preparado o café exatamente do jeito que ele gostava, temperado com canela e uma pitada de açúcar mascavo. 1 semana. Ele disse abruptamente, surpreendendo a si mesmo. 1 semana de experiência. Se não me agradar, você sai sem direito à reclamação. Dona Carmen mal conseguiu disfarçar o sorriso de vitória. Isabela apenas assentiu respeitosamente. Compreendo perfeitamente, Sr. Santos. 1 semana será suficiente. Havia algo na maneira como ela disse isso. Uma confiança quieta, que sugeria que 1 semana seria mais do que suficiente para suas intenções. Ricardo se perguntou vagamente do que se tratavam essas intenções, mas afastou o pensamento. 1 semana passaria rapidamente, e então poderia voltar à sua rotina de isolamento e autocompaixão. Enquanto assistia Dona Carmen conduzir a nova funcionária para fora do escritório, Ricardo notou que seus passos eram firmes e decididos, sem pressa, mas sem hesitação. Havia algo familiar naquela postura, embora não conseguisse identificar o quê. O que ele não podia imaginar era que Isabela Fernanda Silva não havia chegado até ali por acaso. Nem que a próxima semana mudaria o rumo de sua vida de uma forma que nem mesmo suas fantasias mais selvagens poderiam prever. O quarto destinado aos funcionários ficava no térreo da mansão, próximo à cozinha principal. Isabela colocou sua mala sobre a cama simples, mas confortável, e olhou pela janela que dava vista para os jardins dos fundos. As rosas brancas balançavam suavemente na brisa da tarde, e ela podia perceber que haviam sido cuidadas com amor,
mesmo que agora apenas jardineiros profissionais mantivessem sua beleza. Dona Carmen bateu levemente a porta entreaberta. Posso entrar? Claro, Dona Carmen. Obrigada por tudo. Sei que não foi fácil convencê-lo a me dar essa chance. A governanta suspirou, sentando-se na única cadeira do quarto. Isabela, preciso ser honesta com você. O Dr. Ricardo não é mais o homem que era antes. A partida da Marina o transformou em alguém difícil, muito difícil. Isabela assentiu, desempacotando suas poucas roupas com cuidado. Dona Carmen, a senhora pode me falar mais sobre ela? Sobre Marina? Os olhos da governanta se encheram de lágrimas contidas. Marina era... Como posso explicar? Era luz pura. Transformava qualquer ambiente só com sua presença. Ela e o Dr. Ricardo se conheceram na universidade. Namoriram por 6 anos antes de se casar. Foram 15 anos de casamento feliz, sabe? Isabela parou de desembalar e se sentou na cama, dando toda a sua atenção à governanta. Ela adorava esta casa, continuou Dona Carmen, especialmente a cozinha. Não que soubesse cozinhar muito bem. Riu tristemente, mas gostava de estar lá, observando, aprendendo. Dizia que a cozinha era o coração de qualquer lar. E como foi o acidente? Isabela perguntou delicadamente. Dona Carmen fechou os olhos por um momento. Ela tinha ido a São Paulo escolher os últimos detalhes da reforma da biblioteca. Era um presente de aniversário de casamento que estava preparando para o Dr. Ricardo. Na volta, choveu muito forte e... Sua voz falhou. Sinto muito, Isabela disse sinceramente. Deve ter sido devastador para todos. O Dr. Ricardo nunca mais foi o mesmo. Nos primeiros meses nem saía do quarto. Depois passou a ter esses acessos de raiva. Demitiu metade dos funcionários, cancelou todos os compromissos sociais, praticamente abandonou a empresa. Até os amigos mais próximos pararam de vir aqui. Isabela absorveu essas informações em silêncio. Havia algo mais que Dona Carmen não estava dizendo. Podia sentir. Dona Carmen, posso fazer uma pergunta? Por que a senhora me contratou? Digo especificamente a mim? A governanta hesitou antes de responder. Porque pesquisei suas referências, Isabela. Sei sobre sua experiência no Le Bernardin, sobre o que aconteceu lá, e sei sobre sua perda pessoal. Isabela sentiu seu coração acelerar. A senhora sabe sobre Felipe. Sei que perdeu seu noivo há 3 anos, e sei que, apesar de sua dor, você conseguiu seguir em frente, reconstruir sua vida. Pensei que talvez você pudesse ajudar o Dr. Ricardo a fazer o mesmo. O silêncio se instalou entre as duas mulheres. Isabela se levantou e caminhou até a janela, observando as rosas brancas que Marina havia plantado. Dona Carmen, eu não sou terapeuta, sou apenas uma cozinheira. Às vezes, minha filha, a cura vem da forma mais simples. Uma boa refeição, um cuidado genuíno, a paciência de quem entende a dor. Você tem tudo isso. Isabela virou-se para enfrentar a governanta. E se eu falhar? Ah, se só conseguir deixá-lo mais irritado. Então, pelo menos teremos tentado. Esta casa precisa de vida, Isabela, e o Dr. Ricardo precisa lembrar que ainda está vivo. Após Dona Carmen sair, Isabela terminou de arrumar suas coisas e decidiu conhecer a cozinha. Era impressionante. Um espaço amplo com bancadas de mármore, fogão profissional de 6 bocas, forno duplo e uma despensa que parecia um pequeno supermercado. Tudo impecavelmente limpo, mas com o ar de um lugar pouco usado. Ela abriu a geladeira e examinou o conteúdo. Ingredientes básicos, alguns embutidos, lacticínios variados. Nada que indicasse paixão pela culinária. Dirigiu-se à despensa e encontrou temperos genéricos, marcas comerciais comuns, nada que sugerisse o refinamento de alguém que realmente apreciasse boa comida. Interessante, murmurou para si mesma. Decidiu preparar algo simples para o jantar. Não queria impressionar logo no primeiro dia, apenas estabelecer sua presença. Escolheu fazer um risoto de cogumelos com ervas frescas que havia notado crescendo no jardim de temperos ao lado da cozinha. Enquanto refogava os cogumelos, Isabela permitiu que sua mente vagasse para 3 anos atrás. Felipe André Souza, com seu sorriso fácil e sua paixão por literatura, havia sido o amor de sua juventude.
Conheceram-se na faculdade de gastronomia, onde ele cursava administração de restaurantes. Planejavam abrir um pequeno bistrô juntos em São Paulo após formarem-se. A leucemia chegou como um raio em céu azul. Apenas 6 meses depois do diagnóstico, Felipe se foi, deixando Isabela com um anel de noivado que ela ainda carregava numa corrente discreta ao pescoço, escondido sob a blusa. Mas Felipe havia feito ela prometer algo antes de partir. Bela, ele havia sussurrado em sua última conversa consciente. Prometa que vai viver. Prometa que vai amar de novo. Não quero que minha partida seja o fim da sua história. Ela havia cumprido a primeira parte da promessa. Mudara-se para São Paulo, conseguira o emprego no Le Bernardin, reconstruíra sua carreira. A segunda parte da promessa, porém, permanecia intocada. Até agora. O aroma do risoto começou a se espalhar pela cozinha quando ela ouviu passos pesados no corredor. Preparou um prato com cuidado especial, temperando delicadamente com sal rosa do Himalaia e uma pitada de pimenta do reino recém-moída. Ricardo apareceu na porta da cozinha, claramente atraído pelo cheiro. Vestia a mesma roupa do período da manhã, agora mais amarfanhada, e carregava um copo com o que parecia ser uísque. "O que é isso?" perguntou, sua voz menos hostil do que pela manhã. "Risoto de cogumelos com ervas do jardim, Sr. Santos." Pensei que pudesse estar com fome. Ele se aproximou da bancada onde ela havia disposto o prato. O aroma era irresistível, rico e reconfortante. "Eu não pedi para você cozinhar." "Não, senhor. Mas essa é minha função aqui. E imagino que tenha se alimentado pouco hoje." Ricardo a fitou por um longo momento. Havia algo desconcertante na calma com que ela lidava com sua hostilidade. A maioria das pessoas se intimidava ou se irritava. Isabela apenas permanecia serena, como se entendesse algo que ele próprio não compreendia. "Não tenho fome", mentiu, embora seu estômago roncasse audível em resposta ao aroma. "Claro, Sr. Santos. Deixarei o prato aqui caso mude de ideia." Ela começou a limpar a bancada, ignorando sua presença. Ricardo permaneceu ali, indeciso, olhando para a comida que parecia muito mais apetitosa do que qualquer coisa que havia consumido nos últimos meses. "Onde você aprendeu a cozinhar?" perguntou abruptamente. "Com minha avó primeiro, depois na faculdade de gastronomia e finalmente trabalhando em restaurantes." "E por que saiu do Le Bernardin?" "Sei que é um restaurante renomado." Isabela parou de limpar e se virou para ele. "Por motivos pessoais, Sr. Santos. Nada que afete minha capacidade profissional." Havia algo na maneira como ela disse isso que despertou a curiosidade de Ricardo. Uma dor contida, familiar. "Dona Carmen disse que você entende sobre perda." "Entendo, sim." "Então deveria entender que não quero falar sobre isso." "Compreendo perfeitamente, mas também compreendo que a dor não deveria ser uma desculpa para maltratar pessoas que só querem ajudar." A franqueza de sua resposta fez Ricardo dar um passo para trás. Ninguém havia falado com ele dessa forma desde a partida de Marina. Todos ao seu redor caminhavam nas pontas dos pés, com medo de suas reações. "Você não me conhece o suficiente para fazer julgamentos sobre meu comportamento." "O senhor tem razão, não conheço. Mas conheço a dor que carrega nos olhos. É a mesma que eu carreguei por muito tempo." "E você acha que superou?" A pergunta saiu carregada de sarcasmo. "Não, não se supera a perda de alguém que amamos profundamente. Mas se aprende a viver com ela, a honrar a memória dessa pessoa vivendo uma vida que ela gostaria de ver." Ricardo sentiu como se ela tivesse lhe dado um tapa. Eram exatamente as palavras que Marina diria, o tipo de sabedoria prática que sua esposa sempre demonstrava. "Você não sabe nada sobre Marina", disse, mas sua voz saiu menos firme do que pretendia. Não sei. Mas sei que uma mulher que escolheu amar um homem como o senhor certamente não gostaria de vê-lo se destruindo desta forma." O silêncio que se seguiu foi tenso. Ricardo se serviu do risoto, mais para ter algo a fazer com as mãos do que por fome. A primeira garfada o surpreendeu, era perfeito. O arroz estava no ponto exato, os cogumelos saborosos, as ervas frescas adicionavam um aroma que lembrava... "Onde você conseguiu essas ervas?" perguntou. "No jardim ao lado da cozinha." "Espero que não se importe." "Dona Carmen disse que posso usar o que precisar." Ricardo conhecia aquele jardim de temperos,
Marina havia plantado cada muda com suas próprias mãos, insistindo que ervas frescas faziam toda a diferença em qualquer receita. Ele não havia nem notado que as plantas continuavam crescendo, cuidadas pelos jardineiros. Marina plantou essas ervas, disse suavemente. Imaginei que sim. São escolhas muito especializadas. Manjerona, tomilho-limão, sálvia. Não são herbes que qualquer pessoa escolheria. Como você sabe? Porque eu teria escolhido as mesmas. São perfeitas para a cozinha mediterrânea e dão um toque especial a pratos simples. Ricardo continuou comendo em silêncio. Cada garfada trazia memórias de Marina, experimentando seus próprios pratos desastrosos na cozinha, rindo de suas próprias limitações culinárias. Ela sempre dizia que gostaria de aprender a cozinhar adequadamente, que um dia faria um curso profissional. Este risoto está adequado, admitiu relutantemente. Obrigada, Sr. Santos. Quando terminou de comer, Ricardo colocou o prato na bancada e olhou para Isabela, que havia voltado a limpar com movimentos eficientes e graciosos. Amanhã quero café às 7 em ponto, preto sem açúcar. Claro, Sr. Santos. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. E Isabela? Sim, senhor. O risoto estava mais que adequado. Estava bom. Foi o mais próximo de um elogio que conseguiu dar. Quando saiu da cozinha, Isabela sorriu para si mesma. Era um começo. Na manhã seguinte, às 7 em ponto, Ricardo desceu para o escritório e encontrou uma bandeja com café na sua mesa. Não apenas café preto sem açúcar, mas café perfeitamente preparado, acompanhado de pães franceses ainda quentes e uma pequena porção de geleia caseira de figos. Mais importante, o café tinha um aroma que o fez parar instantaneamente. Havia uma nota de canela quase imperceptível, exatamente como Marina preparava para ele nos domingos de manhã. Ricardo provou o café e fechou os olhos. Era impossível. Ninguém sabia sobre a canela. Era um segredo entre ele e Marina. Como Isabela havia descoberto. Pela janela do escritório, ele podia vê-la no jardim colhendo mais ervas frescas. Usava um vestido simples azul claro que balançava na brisa matinal, e havia algo em seus movimentos que lhe trouxe uma sensação estranha e inquietante. Pela primeira vez em meses, Ricardo tomou todo o café e comeu os pães. E pela primeira vez desde a partida de Marina, sentiu algo que não era dor ocupar seus pensamentos. Os primeiros 3 dias de Isabela na mansão passaram como uma dança cuidadosa entre duas pessoas determinadas a manter distância emocional. Ricardo mantinha sua rotina de isolamento, trabalhando esporadicamente no escritório e evitando qualquer interação desnecessária. Isabela, por sua vez, estabelecia discretamente sua própria rotina, reorganizando a cozinha e descobrindo os ritmos da casa. Na quarta manhã, ela tomou uma decisão que mudaria a dinâmica entre eles. Às 6:30 da manhã, em vez de deixar o café no escritório como havia feito nos dias anteriores, Isabela preparou a bandeja e se dirigiu à varanda que dava vista para os cafezais. Era o lugar onde, segundo Dona Carmen, Marina e Ricardo costumavam tomar o café da manhã juntos nos fins de semana. Ela arrumou a mesa de ferro forjado com cuidado. Toalha de linho branco, xícaras de porcelana, o café aromático temperado com canela, pães frescos e uma pequena seleção de frutas do pomar da propriedade. Depois, voltou para a cozinha e esperou. Ricardo desceu às 7 em ponto, como havia se tornado seu hábito, e encontrou o escritório vazio. Nenhum sinal da bandeja de café que esperava encontrar sobre sua mesa. Irritado, dirigiu-se à cozinha. "Onde está meu café?" perguntou abruptamente ao encontrar Isabela, organizando temperos numa prateleira recém-instalada. "Na varanda, Sr. Santos. Pensei que pudesse gostar de tomar ao ar livre nesta manhã linda. Eu não pedi para mudar a rotina." "Não, senhor. Mas pensei que uma mudança poderia fazer bem. O ar fresco da manhã à vista dos cafezais. Eu tomo café no meu escritório." "Sempre tomei café no meu escritório." Isabela se virou para ele com aquela expressão serena que já começava a irritá-lo pela persistência. "Claro, Sr. Santos. Posso levar para o escritório imediatamente." Mas ela não se moveu para pegar a bandeja. Simplesmente ficou ali, olhando para ele com aqueles olhos verdes que pareciam ver além da superfície. Ricardo se sentiu exposto,
como se ela pudesse ler seus pensamentos. "Por que você fez isso?" perguntou, e havia mais curiosidade do que raiva em sua voz. "Porque há 3 anos eu também evitava todos os lugares que me lembravam da pessoa que perdi, e descobri que evitar não ajuda a curar, apenas adia o enfrentamento." A honestidade crua de sua resposta o desarmou novamente. "Você não sabe do que está falando." "Sei, sim. Felipe e eu sempre tomávamos café na varanda do nosso apartamento nas manhãs de domingo. Depois que ele partiu, passei meses tomando café em pé na cozinha com pressa de sair de casa, até que um dia percebi que estava me privando de algo belo só porque doía lembrar. E isso resolveu tudo magicamente?" O sarcasmo em sua voz não conseguiu mascarar completamente a curiosidade. "Não, mas me ajudou a entender que honrar a memória de alguém não significa viver como se estivéssemos mortos também." Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Pela janela da cozinha, podia ver a mesa arrumada na varanda, o vapor subindo delicadamente da xícara de café. A luz dourada da manhã banhava tudo em um tom quente e convidativo. Marina gostava da varanda, admitiu relutantemente. "Dona Carmen me contou. Disse que vocês passavam horas ali conversando sobre tudo, principalmente sobre os planos dela para esta propriedade. Ela queria transformar isto aqui num centro de gastronomia regional, oferecendo experiências culinárias para turistas. Parece um sonho lindo." Era apenas um sonho, como tantos outros que ficaram inacabados. Isabela se aproximou dele lentamente. "Senhor Santos, posso fazer uma pergunta?" Ele assentiu com relutância. O que Marina diria se soubesse que o senhor abandonou todos os sonhos que compartilhavam juntos? A pergunta foi como uma punhalada. Ricardo sentiu a raiva familiar subir em seu peito. Mas desta vez havia algo mais, uma dor ainda mais profunda, porque sabia que ela estava certa. Marina diria... Sua voz falhou. Ela diria que estou sendo um tolo teimoso. Então talvez devesse ouvi-la. Ricardo olhou para Isabela por um longo momento. Havia algo em sua expressão que o tranquilizava e o inquietava ao mesmo tempo. Uma sabedoria que vinha da experiência da perda, mas também uma força que ele havia perdido. 5 minutos, disse finalmente. 5 minutos na varanda e depois volto para o escritório. O sorriso que iluminou o rosto de Isabela foi genuíno e transformador. 5 minutos são um ótimo começo. Eles caminharam juntos até a varanda e Ricardo se sentou na cadeira que costumava ocupar quando Marina estava viva. A sensação foi estranha, familiar e dolorosa, mas não insuportável como havia imaginado. O café estava perfeito, como sempre. Os pães tinham um aroma que lembrava a padaria francesa que ele e Marina visitavam em São Paulo. As frutas estavam cortadas em pedaços pequenos, exatamente como ele preferia. "Como você sabe todas essas coisas?" perguntou abruptamente. "Minhas preferências, a canela no café, o jeito que gosto das frutas cortadas?" Isabela hesitou por um momento antes de responder. "Dona Carmen me contou algumas coisas. E outras?" Observei. "Observou como?" "A maneira como o senhor reage a certos aromas, como seus olhos se iluminam levemente quando algo está do jeito que gosta. São detalhes pequenos, mas importantes." Ricardo se sentiu novamente exposto. Ninguém havia prestado atenção a essas nuances desde Marina. Era desconcertante ter alguém lendo suas reações com tanta precisão. "Você faz isso profissionalmente? Observar as pessoas?" "Não. Apenas me importo em fazer as coisas bem feitas. E quando se importa verdadeiramente, você presta atenção aos detalhes." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento dos trabalhadores nos cafezais. O sol da manhã estava mais forte agora, aquecendo a varanda e criando uma atmosfera quase pacífica. Marina adorava esta vista, Ricardo disse suavemente. "Especialmente na época da colheita, quando tudo fica dourado. Deve ter sido uma mulher com muito bom gosto." Era especial. Tinha uma forma de ver beleza em tudo, mesmo nas coisas mais simples. Isabela assentiu, mas não disse nada. Havia aprendido que, às vezes, o silêncio compassivo é mais valioso que qualquer palavra de consolo. Ela queria aprender a cozinhar, Ricardo continuou, surpreendendo-se com sua própria vontade de compartilhar. Sempre dizia que ia fazer um curso profissional, que queria cozinhar para mim do jeito que eu cozinhava para ela durante o namoro. "O senhor cozinhava?"
Cozinho. Ou cozinhava. Era uma forma de conquistá-la no início. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Ela fingia que meus pratos eram obras de arte culinárias, mesmo quando estavam claramente ruins. Isso é amor verdadeiro, Isabela disse com simplicidade. Os 5 minutos prometidos se transformaram em 15, depois em 20. Ricardo se surpreendeu falando sobre Marina de uma forma que não fazia há meses, com carinho em vez de apenas dor, com gratidão pelas memórias em vez de apenas lamento pela perda. Senhor Santos, Isabela disse finalmente, posso sugerir algo? Depende do que for. Que tal se eu ensinasse o senhor algumas receitas que Marina poderia ter gostado, como uma forma de completar o sonho que ela tinha? A sugestão o pegou desprevenido. Eu não sei se posso. Não precisa decidir agora, é apenas uma ideia. Ricardo terminou seu café em silêncio, absorvendo a proposta. Havia algo simultaneamente atraente e aterrorizante na ideia de cozinhar novamente, especialmente receitas que Marina poderia ter apreciado. Preciso trabalhar, disse finalmente, levantando-se da cadeira. Claro, Sr. Santos, obrigada pelos 20 minutos. Ele parou no meio do movimento. Foram 20 minutos? Foram. Mas não se preocupe. Não vou contar para ninguém que o senhor quebrou sua própria regra. Havia um toque de humor gentil em sua voz que fez Ricardo quase sorrir. Quase. Quando voltou para o escritório, encontrou 3 mensagens de Marcelo no telefone e uma pilha de documentos que precisavam de sua atenção. Mas pela primeira vez em meses, conseguiu se concentrar no trabalho, sem sentir que cada tarefa era um fardo insuportável. Ao meio-dia, Isabela apareceu na porta do escritório com um prato de sanduíche e uma xícara de chá de ervas. Não pedi almoço, ele disse automaticamente. Não, senhor, mas é meio-dia passado e não o vejo comer nada substancial desde o café da manhã. Não sou uma criança que precisa ser lembrada de se alimentar. Claro que não. Mas é função de uma boa cozinheira garantir que as pessoas da casa se alimentem adequadamente. Ela colocou o prato na mesa e se virou para sair, mas Ricardo a chamou de volta. Isabela. Sim, senhor. Este chá. Que ervas você usou? Camomila, hortelã e um pouco de erva cidreira. Todas do jardim da Marina. São calmantes e ajudam na digestão. Marina costumava fazer chá de ervas. Nunca ficavam muito bons, mas ela insistia que tinham propriedades medicinais. Ela estava certa. E tenho certeza de que ficavam bons, sim. O amor adiciona sabor especial a qualquer receita. Depois que ela saiu, Ricardo ficou olhando para o sanduíche. Era simples: pão artesanal, queijo brie, tomate e algumas folhas que ele não conseguiu identificar. Mas o primeiro mordisco revelou camadas de sabor que mostraram a mão experiente de quem o havia preparado. Enquanto comia, sua mente voltava à proposta de Isabela. Aulas de culinária. A ideia era absurda, claro. Ele era um empresário bem-sucedido, não tinha tempo para brincadeiras na cozinha. Mas havia algo na sugestão que mexia com uma parte dele que pensava estar morta. Marina sempre dizia que cozinhar era um ato de amor. Talvez fosse hora de descobrir como demonstrar amor novamente, mesmo que fosse apenas a memória dela. Naquela tarde, pela primeira vez em meses, Ricardo não quebrou nenhum objeto em acesso de raiva. Pela primeira vez em meses, conseguiu trabalhar por 3 horas seguidas sem interrupção. E pela primeira vez, desde a partida de Marina, terminou o dia sentindo que talvez, apenas talvez, existisse uma forma de honrar sua memória que não envolvesse se destruir no processo. Quando Isabela subiu para seu quarto naquela noite, encontrou um bilhete pequeno sob sua porta. Amanhã, se tiver tempo, gostaria de ouvir mais sobre essas aulas de culinária. R.S. Ela dobrou o bilhete cuidadosamente e o guardou na gaveta ao lado da foto de Felipe. 2 homens marcados pela perda, 2 caminhos diferentes de lidar com a dor. Mas talvez, apenas talvez, ela pudesse ajudar um deles a encontrar seu caminho de volta à vida. Na cozinha silenciosa, os aromas das ervas que havia usado durante o dia ainda perfumavam o ar. E pela primeira vez desde que chegara à mansão, Isabela sentiu que havia esperança real de sucesso em sua missão.
A primeira aula de culinária aconteceu numa tarde de sábado, quando a mansão estava mais silenciosa que o usual. Ricardo apareceu na cozinha às 2 horas, vestindo uma camisa azul clara, que Isabela notou ser a primeira peça colorida que o via usar desde sua chegada. Então, ele disse com uma tentativa forçada de casualidade, sobre aquelas aulas que você mencionou. Isabela estava preparando massa fresca para o jantar, suas mãos trabalhando a mistura de ovos e farinha com movimentos precisos e ritmados. Pensei que poderíamos começar com algo simples. Um prato que Marina poderia ter gostado de aprender a fazer. Como você saberia o que Marina gostava? A pergunta era natural, mas havia uma tensão na voz dele que fez Isabela parar momentaneamente. Ela havia estado esperando por esse momento. Sabia que chegaria eventualmente. Senhor Santos, preciso lhe contar algo sobre como cheguei até aqui. Ricardo sentiu o estômago se apertar. Havia algo na expressão de Isabela que sugeria uma revelação importante. O que você quer dizer? Eu conhecia Marina, não pessoalmente, mas trabalhei no Le Bernardin quando ela ia lá jantar com o senhor. O silêncio que se seguiu foi denso. Ricardo se apoiou na bancada, processando a informação. Você trabalhou no Le Bernardin quando Marina e eu íamos lá? Sim, era nossa mesa de aniversário, não era? Mesa 17, sempre no terceiro sábado de setembro. O senhor sempre pedia o linguado ao molho de limão siciliano, e ela sempre escolhia o risoto de lagosta. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Aqueles jantares no Le Bernardin eram sagrados para ele e Marina. Tradição que mantiveram por 7 anos consecutivos, comemorando sempre seu aniversário de casamento no mesmo lugar. Por que não me disse isso antes? Porque sabia que ficaria desconfiado. E porque queria que me conhecesse primeiro como pessoa, antes de saber sobre essa conexão. Conexão. A palavra saiu carregada de suspeita. Que tipo de conexão? Isabela respirou fundo. Sabia que este momento definiria tudo entre eles. Eu observava vocês dois durante aqueles jantares, não por curiosidade invasiva, mas porque vocês irradiavam algo especial. Uma forma de se olhar, de se falar, de rir juntos. Era o tipo de amor que fazia todas as pessoas ao redor pararem para observar. Isso justifica você ter vindo trabalhar aqui sem me contar? Não justifica, mas explica por que escolhi vir quando Dona Carmen me procurou. Ricardo se afastou da bancada, caminhando pela cozinha como um animal enjaulado. Dona Carmen a procurou? Como? Ela soube do meu desligamento do Le Bernardin através de conhecidos mútuos e soube também sobre minhas próprias perdas. Achou que talvez eu pudesse entender sua dor de uma forma que outros não entenderiam. Minha dor? A voz de Ricardo subiu um tom. Vocês duas conspiraram para me manipular? Não foi manipulação, Senhor Santos. Foi preocupação genuína de pessoas que se importam com o Senhor. Pessoas que se importam? Ele riu amargamente. Você nem me conhecia. Mas conhecia sua história com Marina. Via como ela brilhava quando estava com o Senhor. E pensei que uma mulher assim não gostaria de ver o homem que amava se destruindo por sua causa. A menção a Marina fez Ricardo parar de andar. Suas mãos tremiam ligeiramente, e Isabela podia ver que ele estava lutando entre raiva e algo mais complexo. Você não tinha direito de tomar essa decisão por mim. Não, não tinha. E se o senhor quiser que eu vá embora agora, compreendo perfeitamente. Ela começou a limpar as mãos na toalha, preparando-se para sair, mas Ricardo a deteve com uma palavra. Espere. Isabela se virou, esperando. Por que saiu do Le Bernardin? A pergunta a pegou desprevenida. Ela havia esperado mais raiva, mais acusações, não uma demonstração de interesse genuíno em sua história. Por causa do chefe executivo, Michel Dubois. Ele tinha comportamentos inadequados com funcionárias mais jovens. Eu denunciei para a gerência. E eles escolheram acreditar nele em vez de mim. Alegaram que eu estava inventando histórias para prejudicar um chefe renomado. Mas houve vítimas? Uma garçonete de 19 anos, Amanda. Ela estava apavorada, não sabia como denunciar sem perder o emprego. Quando finalmente consegui convencê-la a falar, descobrimos que outras funcionárias haviam passado pela mesma situação. Ricardo absorveu a informação em silêncio. Conhecia Michel Dubois de reputação.
Um chefe talentoso, mas conhecido por seu temperamento difícil. Nunca havia ouvido rumores sobre comportamento inadequado, mas isso não significava nada. O que aconteceu com a garçonete? Amanda foi demitida uma semana depois de fazer a denúncia formal. Alegaram corte de custos. Eu fui demitida no mesmo dia, por criar ambiente de trabalho hostil. E Michel Dubois continua lá, continua sendo celebrado pela crítica gastronômica, continua assediando funcionárias jovens, imagino. A raiva que brilhou nos olhos verdes de Isabela era genuína e intensa. Ricardo reconheceu nela o mesmo senso de justiça que sempre admirara em Marina. Por que você arriscou sua carreira por uma funcionária que mal conhecia? Porque era a coisa certa a fazer. E porque Felipe sempre me ensinou que nossa obrigação é proteger quem não consegue se proteger sozinho. Felipe era seu noivo? Era, e era o tipo de homem que teria feito a mesma coisa no meu lugar, mesmo sabendo das consequências. Ricardo se sentou numa das banquetas da cozinha, processando todas essas revelações. Havia tantas camadas na história de Isabela que ele não havia imaginado. Como ele morreu? Perguntou suavemente. Leucemia, diagnóstico tardio, progressão rápida. 6 meses do primeiro sintoma até... Sua voz falhou. Sinto muito. Obrigada. Ele era uma pessoa especial, como Marina era para o senhor. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em suas próprias lembranças dolorosas. Isabela, Ricardo disse finalmente, por que você realmente veio trabalhar aqui? E não me diga que foi apenas por preocupação com meu bem-estar. Ela o olhou diretamente nos olhos, antes de responder. Porque Felipe, antes de morrer, me fez prometer 2 coisas. Primeira, que eu viveria minha vida plenamente, que não deixaria a dor me paralisar. Segunda, que ajudaria outras pessoas a fazer o mesmo quando tivesse a oportunidade. E eu era sua oportunidade de cumprir a segunda promessa? Pensei que sim. Mas agora percebo que talvez tenha sido presunção minha achar que poderia ajudar. Ricardo considerou suas palavras cuidadosamente. Havia honestidade brutal em sua confissão. Uma vulnerabilidade que espelhava sua própria. Você disse que trabalhava no Le Bernardin quando Marina e eu íamos lá. Que mais você observou sobre nós? Que vocês 2 tinham rituais. O senhor sempre chegava 5 minutos antes dela e pedia uma taça do vinho favorito dela, para estar esperando quando ela chegasse. Ela sempre tocava levemente sua mão quando ria de suas piadas. Vocês dividiam a sobremesa sempre, mesmo quando ela insistia que estava satisfeita. Cada detalhe que Isabela mencionava era perfeitamente preciso. Ricardo se lembrou daqueles jantares com uma clareza dolorosa e, pela primeira vez, com uma pontada de nostalgia que não era apenas dor pura. Marina ficaria irritada se soubesse que alguém estava nos observando. Não ficaria. Ela ficaria envaidecida. Qualquer mulher ficaria envaidecida de ter um amor tão óbvio que faz estranhos pararem para admirar. A observação arrancou um sorriso involuntário de Ricardo. Era verdade. Marina adorava ser admirada, especialmente quando estava com ele. Então, ele disse lentamente, sobre essa aula de culinária, o senhor ainda quer ter aulas comigo, mesmo depois de saber sobre minha investigação prévia? Principalmente por isso. Se você observou Marina e eu durante todos aqueles jantares, deve saber exatamente que tipo de comida ela gostava. O sorriso que iluminou o rosto de Isabela foi transformador. Sei exatamente. E sei também que ela sempre olhava para a cozinha aberta durante os pratos principais, como se estivesse memorizando os movimentos dos chefes. Ela queria aprender a cozinhar profissionalmente. Era seu sonho secreto. Então, vamos realizá-lo por ela. Vamos aprender as receitas que ela gostaria de ter dominado. Ricardo se levantou da banqueta e se aproximou da bancada, onde Isabela havia deixado a massa meio preparada. Por onde começamos? Pelo começo. Pela base de tudo. Como preparar uma massa perfeita. É a fundação de centenas de pratos diferentes. Nas 2 horas seguintes, Ricardo aprendeu sobre a importância da temperatura dos ovos, sobre como a umidade do ar afeta a textura da massa, sobre a paciência necessária para trabalhar a mistura até atingir a consistência ideal. Isabela era uma professora natural, clara, paciente,
encorajadora, sem ser condescendente. Mais importante, pela primeira vez desde a partida de Marina, Ricardo se concentrou completamente em uma atividade que não envolvia trabalho ou luto. Suas mãos estavam ocupadas criando algo belo e nutritivo. Sua mente estava focada em aprender técnicas novas. Sua conversa com Isabela fluía naturalmente, passando de instruções culinárias para memórias compartilhadas de Marina. Ela tentou fazer macarrão caseiro uma vez. Ricardo contou enquanto cortava a massa em tiras uniformes. O resultado foi tão desastroso que acabamos pedindo pizza. Mas ela tentou. Isso é o que importa. Sim, ela tentou. Marina sempre tentava tudo pelo menos uma vez. Quando terminaram, tinham produzido 3 porções de fettuccine perfeito e um molho de tomate fresco que perfumava toda a cozinha. Sentaram-se à mesa da cozinha para comer, e Ricardo se surpreendeu ao perceber que estava com fome real pela primeira vez em semanas. "E Isabela?" ele disse entre uma garfada e outra. "Obrigado." "Pelo quê?" "Por me contar a verdade, mesmo sabendo que eu poderia expulsá-la por causa disso. A verdade sempre foi importante para mim. Felipe me ensinou que relacionamentos construídos sobre mentiras, mesmo mentiras bem intencionadas, sempre desmoronam eventualmente." "Relacionamentos?" Ricardo repetiu a palavra com cuidado. "Amizade." Isabela se corrigiu rapidamente. "Qualquer tipo de amizade ou confiança mútua." Mas havia algo na forma como ela havia dito relacionamentos que permaneceu no ar entre eles, uma possibilidade não explorada que nenhum dos dois estava pronto para examinar de perto. Quando terminaram de comer, Ricardo ajudou a limpar a cozinha trabalhando ao lado de Isabela em silêncio confortável. Era a primeira vez em meses que se sentia produtivo sem estar trabalhando, útil sem estar resolvendo problemas empresariais. "Posso fazer uma pergunta?" Isabela disse enquanto secava as últimas panelas. "Claro. O que Marina diria sobre hoje? Sobre você ter aprendido a fazer a massa que ela sempre quis dominar?" Ricardo parou de limpar a bancada e considerou a pergunta seriamente. "Ela diria que estava orgulhosa e provavelmente riria do fato de eu ter demorado tanto para tentar. E estaria certa. Sim, estaria certa." Naquela noite, quando Isabela subiu para seu quarto, encontrou outro bilhete sob a porta. "Obrigado pela aula e pela honestidade. Gostaria de aprender mais receitas que Marina teria adorado. Que tal amanhã aprendermos a fazer aquele risoto de lagosta? R." Desta vez, quando ela guardou o bilhete ao lado da foto de Felipe, sussurrou uma pequena oração de gratidão. A promessa que havia feito estava sendo cumprida, lentamente, mas certamente. E talvez, apenas talvez, ela própria estivesse começando a curar no processo. As aulas de culinária se tornaram rituais sagrados nos 3 meses seguintes. Todas as tardes de sábado, Ricardo e Isabela se reuniam na cozinha para explorar um novo prato. Ela havia criado um currículo informal, baseado nas preferências gastronômicas, que observara durante os jantares de Marina no Le Bernardin. Pratos sofisticados, mas reconfortantes, técnicas francesas aplicadas a ingredientes brasileiros, sobremesas que equilibravam doçura com toques inesperados. A mudança em Ricardo era gradual, mas perceptível. Dona Carmen observava com crescente alívio como ele voltava a se barbear regularmente, como suas roupas recuperaram o cuidado anterior, como seus acessos de raiva se tornaram cada vez mais raros. Mais importante, ele havia começado a rir novamente. "Dr. Ricardo", disse a governanta numa manhã de quinta-feira, encontrando-o lendo na varanda em vez de isolado no escritório, "a senhora Marina ficaria feliz em vê-lo assim." Ele olhou para cima do livro de receitas que Isabela havia emprestado. "Você acha?" "Tenho certeza. Ela sempre dizia que sua maior alegria era vê-lo feliz." Ricardo fechou o livro e observou o jardim onde Isabela estava colhendo ervas para o almoço. Nos últimos meses, ela havia gradualmente introduzido mudanças sutis na propriedade. Novos temperos plantados entre as flores de Marina, pequenas melhorias na organização da despensa, sugestões discretas sobre como tornar os espaços mais acolhedores. "Dona Carmen, posso lhe perguntar algo?" "Claro, senhor." "Quando você decidiu contratar Isabela, o que realmente esperava que acontecesse?"
A governanta sorriu com sabedoria acumulada em décadas de vida. Esperava que ela trouxesse vida de volta para esta casa e que o senhor lembrasse que ainda está vivo. E você não se preocupou que isso pudesse ser uma traição à memória de Marina? Doutor Ricardo, a traição seria desperdiçar a vida que a Marina tanto amava. Ela não se casou com um homem que desistiria de viver. Se casou com alguém que abraçava cada dia como um presente. Suas palavras ecoaram na mente de Ricardo enquanto observava Isabela se mover pelo jardim com a mesma graça natural que aplicava a tudo que fazia. Havia algo hipnótico na maneira como ela cuidava das plantas, como se cada erva fosse um tesouro precioso. Naquele mesmo dia, às 3 da tarde, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Marcelo Ferreira apareceu na mansão sem avisar, algo que não acontecia há meses. Ricardo, precisamos conversar, disse Marcelo entrando no escritório sem cerimônia. Sobre o quê? Os negócios estão indo bem, não estão? Estão. Melhor que nunca, na verdade. É sobre outra coisa. Marcelo se sentou na poltrona em frente à mesa de Ricardo, estudando o rosto do sócio. Havia uma mudança óbvia. Os olhos não tinham mais aquele vazio devastado dos primeiros meses após a partida de Marina. Havia cor em suas bochechas, um alerta em sua postura que sugeria renovado interesse pela vida. Você está diferente, Marcelo disse finalmente. Diferente como? Mais presente. Mais parecido com o Ricardo que eu conhecia antes. E isso é um problema? Não, é um alívio, mas estou curioso sobre o que causou essa mudança. Ricardo hesitou. Não havia discutido suas aulas de culinária com ninguém, além de Dona Carmen e Isabela. Eram algo privado, quase secreto. Um retorno gradual à capacidade de sentir prazer em atividades simples. Estou tentando honrar a memória de Marina de forma mais positiva, disse finalmente. Honrar como? Fazendo coisas que ela teria gostado de fazer, aproveitando aspectos da vida que ela valorizava. Marcelo assentiu, mas havia algo em sua expressão que sugeria mais perguntas. Ricardo, você sabe que sempre pôde contar comigo, certo? Para qualquer coisa. Claro. Por que essa conversa? Porque algumas pessoas andam comentando sobre mudanças aqui na mansão, sobre uma nova funcionária que você contratou. Ricardo sentiu uma pontada de irritação. Que pessoas? Funcionários da empresa, principalmente. Dizem que você anda mais envolvido com a administração da casa, que há alguém novo influenciando suas decisões. Minhas decisões sobre minha própria casa são problema meu. Concordo completamente. Mas como seu sócio e amigo, preciso perguntar, essa nova funcionária, há algo que eu deveria saber? A pergunta estava carregada de implicações que Ricardo não estava pronto para explorar. Isabela é a cozinheira, uma profissional excelente que está ajudando a organizar melhor a administração da casa. Isabela, Marcelo repetiu o nome como se estivesse testando seu sabor. E ela está ajudando você a superar o luto? Ela está fazendo o seu trabalho. Nada mais. Mas mesmo enquanto dizia isso, Ricardo sabia que estava simplificando a verdade. Isabela havia se tornado mais que uma funcionária. Era uma presença constante, uma fonte de estabilidade e, cada vez mais, uma companhia que ele aguardava com expectativa. Marcelo pareceu captar a hesitação em sua resposta. Ricardo, você sabe que tenho o maior respeito pela memória de Marina. E você sabe que só quero o seu bem-estar. Sei disso. Mas também sei que você é vulnerável agora. E pessoas vulneráveis às vezes tomam decisões precipitadas. A implicação estava clara. E Ricardo sentiu a raiva familiar começar a borbulhar em seu peito. O que exatamente você está insinuando? Nada. Apenas seja cuidadoso. Certifique-se de que suas motivações são claras, tanto para você quanto para ela. Antes que Ricardo pudesse responder, Isabela apareceu na porta com uma bandeja de café e biscoitos caseiros. Vestia um vestido amarelo claro que realçava seus cabelos dourados, e havia um brilho em seus olhos que falava de satisfação com o trabalho bem feito. Desculpe interromper, disse ela, mas pensei que talvez gostariam de um café. Marcelo se virou para estudá-la, e Ricardo pode ver sua expressão mudando de curiosidade para algo mais complexo. Isabela era inquestionavelmente bela, mas havia algo mais que chamava a atenção. Uma presença serena,
uma confiança natural que não dependia de aparência física. Você deve ser Isabela, Marcelo disse, levantando-se para cumprimentá-la. Marcelo Ferreira, sócio de Ricardo. Prazer em conhecê-lo, Sr. Ferreira. Ouvi falar muito sobre seu trabalho na empresa. Espero que coisas boas, ele respondeu com um sorriso que não chegou aos olhos. Apenas coisas excepcionais. Ricardo tem muita admiração por sua competência. A forma como ela disse Ricardo, não Sr. Santos, não passou despercebida por Marcelo. Havia uma familiaridade na forma como se dirigia a ele, uma intimidade que sugeria proximidade, além da relação profissional típica. E há quanto tempo trabalha aqui? Marcelo perguntou. 3 meses, Ricardo respondeu, antes que Isabela pudesse falar. 3 meses intensos, Isabela acrescentou com simplicidade. Está sendo uma experiência muito gratificante. Após ela sair, Marcelo se virou para Ricardo com expressão séria. Ela é impressionante. É uma profissional excelente. Mais que isso, é inteligente, elegante e obviamente se importa com você. Ela se importa com seu trabalho. Ricardo, não sou cego. A forma como ela olha para você, como fala seu nome, há algo acontecendo aqui. Ricardo se levantou e caminhou até a janela. Marcelo, agradeço sua preocupação, mas sua vida pessoal me interessa porque você é meu amigo e porque sei que Marina não iria querer que você se isolasse para sempre. A menção a Marina fez Ricardo se virar. O que você quer dizer? Marina me fez prometer uma coisa antes do acidente. Se algo acontecesse com ela, eu deveria garantir que você não desperdiçasse sua vida em luto eterno. A revelação atingiu Ricardo como um soco. Marina disse isso? Disse. Estávamos conversando sobre seguros de vida, testamentos, essas coisas chatas que casais precisam discutir. Ela disse que sua maior preocupação não era morrer, mas deixar você tão devastado que parasse de viver. Ricardo se sentou pesadamente em sua cadeira. Por que nunca me contou isso? Porque você não estava pronto para ouvir. Mas agora vejo que talvez esteja. Os 2 homens ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em suas próprias reflexões. Finalmente, Ricardo falou. Marcelo, não sei o que está acontecendo comigo. Desde que Isabela chegou, sinto como se estivesse acordando de um longo pesadelo. E isso te assusta? Aterroriza. Sinto como se estivesse traindo Marina ao me permitir sentir qualquer coisa que não seja dor pela perda dela. E se Marina quisesse que você sentisse outras coisas? E se ela ficaria feliz em saber que você está encontrando razões para sorrir novamente? Ricardo não respondeu imediatamente. A possibilidade de que honrar Marina pudesse significar seguir em frente em vez de permanecer para sempre em luto era revolucionária para ele. Eu não sei como fazer isso, admitiu finalmente. Ninguém sabe, mas talvez seja por isso que Isabela apareceu, para ajudar você a descobrir. Naquela noite, durante a aula de culinária semanal, Ricardo se encontrou observando Isabela com nova consciência. A forma como seus cabelos caíam sobre o ombro quando se inclinava para verificar o tempero. O jeito como ela mordia o lábio inferior quando concentrada. O sorriso espontâneo que iluminava seu rosto quando ele acertava uma técnica difícil. Ricardo, ela disse usando seu nome como havia feito na frente de Marcelo. Você está prestando atenção no molho ou pensando em outra coisa? Desculpe, estava distraído. Com o trabalho? Com outras coisas. Ela o estudou por um momento, aqueles olhos verdes parecendo ler além da superfície. Quer conversar sobre isso? A pergunta era simples, mas carregada de possibilidades. Pelo primeiro tempo desde a chegada dela, Ricardo se permitiu realmente vê-la. Não apenas como a cozinheira que havia ajudado a organizar sua casa, mas como uma mulher inteligente, compassiva e surpreendentemente bela que havia gradualmente se tornado a parte mais importante de seus dias. Isabela, ele disse lentamente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você veio aqui apenas para cumprir uma promessa a Felipe ou havia outras razões? Ela parou de mexer o molho e se virou para ele completamente. No início era só por Felipe, mas agora estou aqui por você, por nós, por tudo que construímos juntos nesses 3 meses.
A honestidade de sua resposta o deixou sem palavras. Havia uma intensidade em seus olhos que falava de sentimentos que nenhum dos dois havia ousado nomear antes. Isabela, eu... Não precisa dizer nada agora, ela interrompeu gentilmente. Apenas saiba que, independente do que aconteça, estes foram os 3 meses mais significativos da minha vida desde que Felipe partiu. Naquela noite, quando cada um se retirou para seus quartos, ambos carregavam a consciência de que algo fundamental havia mudado entre eles. A linha cuidadosamente mantida entre funcionária e patrão havia sido não apenas cruzada, mas completamente redesenhada. E pela primeira vez desde a partida de Marina, Ricardo adormeceu pensando no futuro em vez de viver apenas no passado. A descoberta aconteceu por acaso numa manhã de segunda-feira, quando Ricardo procurava Isabela para discutir o cardápio da semana. Ele bateu na porta de seu quarto e, não obtendo resposta, abriu-a gentilmente. Ela havia saído cedo para o mercado, mas deixara sua mesa de estudos organizada com papéis que imediatamente chamaram sua atenção. Não era sua intenção bisbilhotar, mas o cabeçalho "transferência bancária" em um dos documentos foi impossível de ignorar. Suas suspeitas se confirmaram ao ver que Isabela enviava mensalmente uma quantia substancial para uma conta em Avaré, no interior de São Paulo. O valor representava mais da metade do salário que ele pagava a ela. Ricardo se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Durante todos esses meses, enquanto ele acreditava que suas motivações eram genuínas, ela estava simplesmente cumprindo um trabalho bem remunerado. O dinheiro que ele pensava ser uma forma de reconhecer suas habilidades culinárias estava sendo enviado para sustentar familiares no interior? Quando Isabela voltou do mercado, encontrou Ricardo esperando na cozinha, com expressão sombria que ela não via há semanas. "Precisamos conversar", ele disse sem preâmbulos. "Claro, sobre o quê?" "Sobre sua família em Avaré. Sobre o dinheiro que você envia para eles todo mês." Isabela empalideceu instantaneamente. Colocou as sacolas de compras sobre a bancada e se virou para enfrentá-lo. "Como você soube sobre isso?" "Encontrei os comprovantes no seu quarto por acaso", acrescentou rapidamente, vendo a expressão de invasão em seus olhos. "E qual é o problema?" "É meu dinheiro, posso fazer o que quiser com ele. O problema é que agora entendo suas verdadeiras motivações para estar aqui." "Minhas verdadeiras motivações?" Havia indignação crescente em sua voz. "Você precisa do dinheiro, por isso aceitou trabalhar aqui. Por isso permaneceu mesmo quando eu fui grosseiro com você no início. Era apenas um emprego bem remunerado." Isabela o fitou com incredulidade. "Você realmente acredita nisso? O que mais devo acreditar? Você escondeu de mim que tem dependentes financeiros. Me deixou pensar que estava aqui por outras razões." "E que razões eram essas, Ricardo?" Sua voz tinha um tom perigoso. Ele hesitou, percebendo que havia se exposto mais do que pretendia. "Pensei que você se importava. Com esta casa, comigo, com ajudar na minha recuperação. E você acha que eu não me importo? Não sei mais o que pensar." Isabela respirou fundo, tentando controlar a raiva e a mágoa que borbulhavam dentro dela. "Você quer saber sobre minha família em Avaré? Então sente-se, porque é uma história que não gosto de contar." Ricardo se sentou relutantemente na banqueta, cruzando os braços em postura defensiva. "Minha irmã mais nova, Carla, tem paralisia cerebral. Nasceu assim por complicações no parto. Meus pais fizeram o que puderam, mas eles são trabalhadores rurais, Ricardo. Não tinham recursos para os tratamentos que ela precisava." A raiva em sua voz deu lugar a uma dor profunda que fez Ricardo se sentir imediatamente desconfortável. "Quando comecei a trabalhar profissionalmente, assumi a responsabilidade pelo cuidado dela, fisioterapia, medicamentos, equipamentos especiais. Tudo isso custa mais do que meus pais ganham em um ano inteiro." "Isabela, eu não sabia." "Não sabia porque você não perguntou. Assumiu o pior sobre mim sem dar a chance de explicar." Ela caminhou até a janela, olhando para os jardins sem realmente vê-los. Felipe sabia sobre Carla. Sabia que grande parte dos nossos planos precisaria incluir o cuidado com ela. Ele nunca questionou. Nunca me fez sentir como se eu fosse um fardo financeiro por ter essa responsabilidade.
Isabela, você quer saber se aceito este emprego pelo salário? Claro que aceito. Preciso do dinheiro. Mas se fosse apenas isso, eu teria ficado em São Paulo, onde poderia ganhar o dobro, trabalhando como chefe particular para famílias ricas. Ela se virou para enfrentá-lo e havia lágrimas de indignação em seus olhos. Vim para cá porque Dona Carmen me convenceu de que você era um homem bom que estava sofrendo, porque Felipe me ensinou que ajudar outros a curar também nos ajuda a curar. E agora? Agora descobri que você é capaz de julgar pessoas com base em fragmentos de informação, que sua generosidade tem condições que você não explicita claramente. Ricardo se levantou, sentindo-se cada vez menor diante da dignidade ferida dela. Não foram julgamentos, foram interpretações equivocadas. Foram julgamentos, sim, e dos piores, aqueles baseados em preconceitos sobre classe social e motivações financeiras. A acusação o atingiu como uma bofetada. Ele nunca havia se considerado preconceituoso, mas a forma como automaticamente assumira que necessidade financeira invalidava qualquer motivação genuína revelava exatamente esse tipo de pensamento. Você tem razão, admitiu finalmente. E me desculpo. Suas desculpas não apagam o que você pensou de mim, Ricardo. Não apagam o fato de que, no primeiro momento de dúvida, você escolheu acreditar na pior interpretação possível dos meus motivos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da discussão pairando pesadamente entre eles. Isabela, Ricardo disse finalmente, posso conhecer sua irmã? A pergunta a surpreendeu. Por quê? Porque quero entender melhor sua vida. Quero conhecer as pessoas que são importantes para você. Ela o estudou por um longo momento. Carla não é um objeto de caridade, Ricardo. É uma pessoa brilhante que nasceu com limitações físicas. Se for conhecê-la, precisa tratá-la com o respeito que ela merece. Eu entendo. E precisa entender que minha responsabilidade com ela não vai desaparecer. Independente do que aconteça entre nós, ela sempre será minha prioridade. Entre nós? Ricardo repetiu as palavras cuidadosamente. Isabela corou levemente, percebendo que havia revelado mais do que pretendia. Você sabe o que quero dizer. Na verdade, não sei. Por que não explica? Ricardo, não vamos fingir que não há algo acontecendo aqui. Estes últimos meses, as aulas de culinária, as conversas na varanda, a forma como você olha para mim, como eu olho para você, como se estivesse vendo uma mulher, não apenas uma funcionária, como se estivesse interessado em mim de uma forma que vai além do profissional. A honestidade crua de suas palavras o deixou sem resposta por um momento. Era verdade, claro. Nas últimas semanas, havia se pegado pensando em Isabela muito além de suas funções na casa. Pensava em suas opiniões sobre livros que lia, imaginava como seria viajar com ela, sonhava acordado com conversas que poderiam ter sobre assuntos que nada tinham a ver com culinária. E se for verdade? Perguntou finalmente. Se eu estiver interessado em você de uma forma que vai além do profissional? Então precisa decidir se consegue aceitar todas as partes da minha vida, inclusive minhas responsabilidades familiares, porque eu não vou escolher entre cuidar de Carla e qualquer outro relacionamento. Eu não pediria para você fazer essa escolha. Mas você já julgou mal essa parte da minha vida uma vez. Como posso ter certeza de que não fará isso novamente? Era uma pergunta justa, e Ricardo não tinha uma resposta fácil. Só posso mostrar através das minhas ações futuras. Mas, primeiro, posso conhecer sua família. 2 semanas depois, Ricardo e Isabela fizeram a viagem de 2 horas até Avaré. A casa da família Silva era simples, mas impecavelmente cuidada, rodeada por um jardim pequeno, onde cresciam temperos e flores que explicavam o conhecimento de Isabela sobre plantas. Carla Silva, aos 25 anos, recebeu Ricardo com um sorriso radiante que imediatamente o desarmou. Usava uma cadeira de rodas motorizada que manuseava com destreza impressionante, e seus olhos brilhavam com inteligência aguda quando falava sobre seus estudos de literatura pela internet. Então você é o famoso Ricardo que transformou minha irmã numa chefe ainda melhor, disse Carla com um sorriso maroto. Na verdade, ela que me ensinou tudo que sei sobre culinária. Mentiroso. Isabela me conta sobre as aulas de vocês.
Diz que você tem talento natural. Durante o almoço preparado pela mãe de Isabela, uma mulher gentil chamada Rosa, Ricardo observou a dinâmica familiar. Havia amor óbvio entre todos, mas também a tensão sutil que vem de recursos limitados e preocupações constantes. Carla precisava de cuidados especiais que eram caros, e cada melhoria em sua qualidade de vida representava sacrifício para toda a família. Doutor Ricardo, disse Carla quando estavam sozinhos na varanda depois do almoço, posso falar francamente com o senhor? Claro. Isabela está apaixonada pelo senhor. Não confessou para mim, mas conheço minha irmã há 25 anos. Ela nunca falou de ninguém da forma como fala do senhor. A declaração o surpreendeu pela franqueza. E o que você acha disso? Acho que ela merece ser feliz. Passou 3 anos cuidando de todo mundo menos de si mesma. Felipe sempre dizia que ela tinha tendência a se sacrificar pelos outros. Você conheceu Felipe? Conheci. Era um homem bom. E antes de morrer, me fez prometer que cuidaria para que Isabela não passasse a vida toda sozinha por nossa causa. Por causa de vocês. Ela nunca diria isso, mas sei que às vezes se sente responsável demais por nossa família, como se nossa felicidade dependesse apenas do dinheiro que ela envia. E não depende? Carla riu. Doutor Ricardo, o dinheiro ajuda muito. Mas não é isso que nos faz feliz. É saber que temos uns aos outros, que formamos uma família que se ama, independente das dificuldades. Naquela noite, na viagem de volta para Ribeirão Preto, Ricardo e Isabela dirigiram em silêncio confortável por mais de 1 hora antes que ele finalmente falasse. Sua família é excepcional. São pessoas simples, Ricardo. Nada de excepcional. Há muito de excepcional na forma como vocês se amam e se apoiam. E há muito de excepcional em você por assumir tanta responsabilidade tão jovem. É o que se faz pela família. Não é o que toda pessoa faria. É o que uma pessoa especial faz. Isabela olhou para ele com surpresa. Por que está sendo tão gentil? Porque entendi que julguei você mal. Porque sua dedicação à sua família me lembra a dedicação de Marina às pessoas que ela amava. E porque... Ele hesitou. Por que o quê? Porque Carla me contou algo interessante hoje. O que foi? Que você está apaixonada por mim. O silêncio que se seguiu foi tenso. Isabela ficou olhando pela janela, suas bochechas corando ligeiramente. Carla fala demais. Então é verdade? Ricardo, não vamos ter essa conversa agora, não depois da discussão que tivemos sobre minha família. Por que não? Porque não quero que você confunda culpa com sentimento. Não quero que se sinta obrigado a corresponder a algo por ter me julgado mal. E se não for culpa? E se for algo que eu venho sentindo há semanas, mas tinha medo de admitir? Isabela se virou para olhá-lo, e havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ele nunca havia visto antes. Então teremos muito que conversar quando chegarmos em casa. A palavra casa pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades que nenhum dos dois estava ainda pronto para explorar completamente, mas que ambos sabiam que se tornariam inevitáveis. A proposta de Marcelo para organizar uma festa de negócios na mansão chegou numa terça-feira de abril, quando a empresa Santos em Ferreira havia acabado de fechar a maior aquisição de sua história, uma rede de temperos artesanais que expandiria suas operações para todo o Nordeste. Era exatamente o tipo de celebração corporativa que Ricardo evitava há mais de 1 ano, mas Marcelo insistiu que a ocasião merecia reconhecimento adequado. Ricardo, precisamos comemorar isso adequadamente, argumentou Marcelo durante uma reunião no escritório da mansão. Investidores importantes, fornecedores estratégicos, toda a equipe de gerência. É uma oportunidade de mostrar que a empresa está mais forte do que nunca. Organize em um hotel, em um clube. Não aqui. Aqui tem significado especial. Esta mansão representa a tradição familiar, a história da empresa. Marina sempre... Não mencione Marina neste contexto. Ricardo interrompeu bruscamente. Isabela, que estava servindo café para os 2 homens, notou a tensão crescente na conversa. Nos últimos meses, desde a visita à sua família, o relacionamento entre ela e Ricardo havia evoluído para algo que nenhum dos dois conseguia nomear completamente. Eles eram claramente mais do que patrão e funcionária, mas menos do que um casal declarado. Havia uma intimidade crescente,
Conversas que se estendiam pela madrugada. Momentos de proximidade física que paravam sempre no limiar de algo mais significativo. Senhor Ferreira, Isabela se intrometeu gentilmente. Posso sugerir algo? Os dois homens se viraram para ela com expressões de surpresa. Se a preocupação é honrar adequadamente tanto a conquista empresarial quanto as tradições familiares, talvez a festa possa ser uma forma de celebrar o futuro enquanto respeita o passado. Ricardo a fitou com curiosidade. O que você quer dizer? Uma festa elegante, sim, mas que incorpore elementos que Marina teria aprovado. Ela não gostaria de ver esta casa fechada para sempre para celebrações. Gostaria de vê-la cheia de vida, de pessoas aproveitando sua beleza. Marcelo assentiu entusiasticamente. Exatamente o que eu estava pensando. E, Isabela continuou, olhando diretamente para Ricardo, seria uma oportunidade de mostrar como a vida pode continuar honrando o passado sem ficar presa nele. Havia camadas de significado em suas palavras que foram além da festa proposta. Ricardo entendeu que ela estava falando sobre eles, sobre a hesitação dele em assumir publicamente os sentimentos que havia desenvolvido por ela. Uma semana para organizar, ele disse finalmente, e você coordenará todos os detalhes. O sorriso que iluminou o rosto de Isabela foi transformador. Será perfeita, Ricardo, prometo. A semana seguinte foi um furacão de atividade. Isabela demonstrou habilidades organizacionais que surpreenderam até Dona Carmen. Coordenou equipes de limpeza, floristas, garçons extras, e passou horas planejando um menu sofisticado que incorporava produtos da própria empresa Santos em Ferreira. Mais importante, ela fez tudo isso com sensibilidade tocante às memórias de Marina. Incluiu as rosas brancas que Marina plantara em arranjos elegantes espalhados pela casa. Escolheu música que sabia ter sido favorita do casal. Organizou a disposição dos móveis de forma a destacar os aspectos mais bonitos da decoração que Marina havia escolhido pessoalmente. Na noite da festa, quando os primeiros convidados começaram a chegar, a mansão estava transformada. Luzes douradas criavam uma atmosfera mágica nos jardins. A varanda havia sido convertida em um espaço de coquetel elegante com vista para os cafezais. A sala principal ecoava com música suave e conversas animadas. Ricardo, vestindo um smoking que não usava há mais de um ano, recebia os convidados com uma cortesia que havia esquecido que possuía. Empresários importantes, políticos locais, fornecedores estratégicos, todos pareciam impressionados tanto com a beleza da propriedade quanto com a hospitalidade impecável. Isabela havia se preparado cuidadosamente para a noite. Dona Carmen havia insistido em emprestar um vestido azul marinho que havia pertencido a Marina, algo que inicialmente a deixou desconfortável, mas que Ricardo havia aprovado com uma expressão que sugeriu significado especial. O vestido realçava sua figura delgada e dava a ela uma elegância que chamou a atenção de vários convidados masculinos. Quem é aquela mulher deslumbrante? Perguntou um dos investidores mais importantes a Marcelo durante o coquetel. A organizadora da festa, Marcelo respondeu cuidadosamente. Uma profissional excepcional. Mas havia algo na forma como Marcelo observava Isabela que sugeria interesse que ia além da admiração profissional. Durante toda a noite, ele encontrou desculpas para conversar com ela. Ofereceu ajuda desnecessária, fez elogios que eram mais pessoais do que a situação exigia. Ricardo notou. E com cada interação entre Marcelo e Isabela, sentia crescer dentro dele um sentimento que não experimentava há anos, ciúme puro e primitivo. Você está bem? Isabela perguntou quando se aproximou dele durante uma pausa entre os pratos principais. Perfeitamente, ele respondeu, mas sua voz saiu tensa. A festa está sendo um sucesso. Todos estão impressionados. Você fez um trabalho excepcional. Como sempre. Havia algo na forma como ele disse isso que a fez olhá-lo mais atentamente. Ricardo tem certeza de que está bem? Antes que pudesse responder, Marcelo se aproximou com 2 taças de champanhe. Isabela, você superou todas as expectativas. Esta festa rival qualquer evento que já presenciei em São Paulo. Obrigada, Sr. Ferreira. É uma propriedade magnífica para trabalhar. Por favor, me chame de Marcelo. Sinto que somos quase da família agora.
A expressão de Ricardo se endureceu ligeiramente diante do comentário. A banda contratada para a ocasião começou a tocar música para a dança, e alguns casais se dirigiram à área preparada no salão principal. A atmosfera tornou-se mais íntima, mais romântica. Isabela, Marcelo disse com um sorriso que ela achou excessivamente charmoso, me concederia a honra de uma dança. A pergunta pegou todos os três desprevenidos. Isabela olhou rapidamente para Ricardo, procurando algum sinal de como deveria responder. Mas seu rosto estava cuidadosamente neutro, mascarando qualquer reação. Bem, ainda há detalhes da festa para coordenar. Bobagem, Marcelo insistiu. A festa está perfeita. Você merece desfrutar um pouco do sucesso que criou. Ele ofereceu o braço com galanteria que parecia natural, mas calculada. Isabela, sem uma forma educada de recusar, aceitou relutantemente. Ricardo os observou caminharem em direção à pista de dança e cada passo aumentava a pressão em seu peito. Era irracional, sabia disso. Marcelo estava simplesmente sendo cortês. Isabela estava cumprindo obrigações sociais. Não havia nada de inadequado na situação. Mas quando viu Marcelo colocar a mão na cintura de Isabela, quando a viu sorrir educadamente para algo que ele sussurrava em seu ouvido, quando notou como outros homens na festa olhavam para ela com admiração óbvia, Ricardo sentiu algo dentro dele se quebrar. Pela primeira vez desde a partida de Marina, sentia-se possessivo sobre uma mulher. Pela primeira vez em mais de um ano, sentia-se vulnerável à possibilidade de perda. Pela primeira vez, desde que Isabela chegara à sua vida, compreendeu completamente o que ela significava para ele. Não era apenas atração, não era apenas gratidão por tê-lo ajudado a curar. Era amor, amor profundo, completo, aterrorizante em sua intensidade, e estava prestes a perdê-la. A música era lenta, íntima. Marcelo guiava Isabela pela pista com confiança. Suas mãos respeitosas, mas firmes, sua atenção completamente focada nela. Eles conversavam baixo, e Ricardo podia ver Isabela rir genuinamente de algo que ele disse. A risada dela foi a gota d'água. Sem pensar nas consequências sociais, sem considerar as implicações profissionais, sem se importar com os olhares dos 50 convidados importantes que observavam, Ricardo atravessou o salão com determinação. Marcelo, disse quando chegou ao lado do casal sua voz baixa, mas carregada de autoridade, que não admitia discussão. Preciso falar com Isabela. Marcelo parou de dançar, surpreso pela interrupção. Ricardo, estamos apenas... Agora, Ricardo interrompeu, estendendo a mão para Isabela. A música continuou, mas vários casais pararam de dançar para observar a cena incomum. Havia algo na tensão entre os três que captou a atenção geral. Isabela olhou entre os dois homens, sentindo a carga emocional do momento, mas não compreendendo completamente sua origem. Ricardo, ela disse suavemente, o que está acontecendo? Em vez de responder com palavras, ele simplesmente tomou sua mão e a puxou suavemente para si, afastando-a de Marcelo e assumindo a posição de dança. Desculpe a interrupção, disse para Marcelo sem tirar os olhos de Isabela, mas esta dança é minha. O comentário foi ouvido por todos os convidados próximos, e um murmúrio de curiosidade varreu o salão. Não era apenas o pedido de dança, era a forma possessiva como Ricardo olhava para Isabela, a declaração implícita de territorialidade em sua voz. Marcelo deu um passo para trás, claramente desconcertado. Claro, Ricardo. Claro. Enquanto Ricardo e Isabela começaram a dançar, ela sussurrou. O que foi aquilo? Foi eu sendo idiota, ele respondeu, puxando-a ligeiramente mais próximo do que seria estritamente apropriado para uma dança profissional. Idiota como? Idiota por permitir que outro homem dançasse com a mulher que amo. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Isabela parou de dançar por um momento, seus olhos se arregalando. O que você disse? Você ouviu? Ricardo, você não pode dizer isso aqui agora na frente de todos. Por que não? É verdade. Porque... Ela olhou ao redor, notando que metade dos convidados estava observando-os com interesse óbvio. Porque mudará tudo. Tudo já mudou, Isabela. Mudou no momento em que você entrou na minha vida. Mudou quando comecei a acordar todos os dias esperando vê-la.
Mudou quando percebi que não consigo mais imaginar esta casa, esta vida, sem você nela. Ele a guiou suavemente para fora do salão, através das portas francesas que davam para o jardim iluminado pela lua. Vários convidados o seguiram com olhares curiosos, mas ele não se importou. No jardim, sob as estrelas e entre o perfume das rosas de Marina, Ricardo parou de dançar e tomou o rosto de Isabela entre suas mãos. Isabela Fernanda Silva, disse alto o suficiente para que vários convidados que haviam se reunido nas portas do salão pudessem ouvir. Estou apaixonado por você. Completamente, irreversivelmente apaixonado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a música pareceu diminuir de volume. Ricardo, ela sussurrou, sei que é complicado. Sei que há questões sobre Marina, sobre propriedade, sobre o que as pessoas vão pensar. Mas não me importo mais com nada disso. A única coisa que importa é que te amo e quero que saiba disso. Isabela olhou em seus olhos e viu verdade absoluta. Viu também vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. E se eu disser que também te amo? Perguntou suavemente. Então diremos que foram precisos 15 meses para eu voltar a viver completamente. E se eu disser que tenho medo? Medo de não conseguir ocupar o lugar que Marina ocupava em seu coração? Então eu diria que você não precisa ocupar o lugar dela. Você criou seu próprio lugar, único e insubstituível. Sem mais hesitação, Isabela se aproximou e o beijou. Não foi um beijo tímido ou hesitante, mas um beijo que carregava meses de sentimentos reprimidos, semanas de tensão crescente e a alegria de finalmente admitir o que ambos haviam lutado para negar. Quando se separaram, descobriram que tinham uma plateia. Dona Carmen estava chorando de felicidade na porta da cozinha. Marcelo observava com expressão indecifrada. Vários convidados aplaudiam discretamente. Bem, Ricardo disse, ainda segurando Isabela perto de si. Acho que acabei de fazer uma declaração pública. Acho que sim, ela riu. E agora? Agora voltamos para a festa e fingimos que não acabei de mudar nossas vidas para sempre, na frente de 50 pessoas importantes. Podemos fazer isso? Podemos tentar. Mas primeiro, ele a beijou novamente, mais brevemente, mas com igual intensidade. Primeiro quero ter certeza de que você entendeu o que disse. Entendi perfeitamente. E Ricardo? Sim, eu também te amo. Há meses. Estava apenas esperando você estar pronto para ouvir. Quando voltaram ao salão de mãos dadas, a festa continuou com energia renovada, mas todos sabiam que haviam presenciado algo especial. O momento em que um homem marcado pela tragédia escolheu abraçar a possibilidade de amar novamente. E no jardim onde Marina havia plantado suas rosas brancas, as flores pareciam brilhar com aprovação especial sob a luz da lua cheia. Os primeiros raios de sol da manhã seguinte à festa encontraram Ricardo e Isabela na varanda, compartilhando café e os jornais locais que já especulavam sobre o romance surpreendente do empresário viúvo. Dona Carmen havia preparado pães de açúcar especiais para celebrar o que ela chamou de o dia em que a casa voltou a sorrir, e o aroma doce perfumava toda a mansão. Então somos oficialmente notícia, disse Isabela, apontando para uma pequena coluna social que mencionava a declaração dramática de amor durante a festa da Santos em Ferreira. Arrependida? Perguntou Ricardo, observando sua expressão cuidadosamente. Nunca, ela respondeu sem hesitação. E você? Só me arrependo de ter demorado tanto para dizer o que sentia. Os meses que se seguiram foram de descobertas delicadas e ajustes cuidadosos. Isabela mudou-se para o quarto principal da mansão, mas não antes de uma conversa profunda sobre como honrar a memória de Marina sem tentar apagar sua presença da casa. Juntos, reorganizaram o espaço, mantendo alguns objetos pessoais de Marina em locais especiais, criando um santuário elegante de lembranças que celebrava sua vida em vez de lamentar sua partida. A biblioteca inacabada finalmente foi concluída, mas com modificações que refletiam os gostos literários de Isabela também. As estantes que Marina havia escolhido acomodavam agora tanto clássicos brasileiros quanto livros de culinária internacional, criando um espaço que representava a fusão de duas histórias de amor
em uma nova narrativa. Felipe aprovaria, Isabela disse numa tarde de domingo, organizando os livros de receitas que haviam se tornado sua coleção conjunta. Ele sempre disse que o amor verdadeiro não compete com o passado, mas o honra construindo algo novo e belo. Marina também aprovaria. Ricardo concordou folheando um livro de poesias que havia pertencido à esposa. Ela odiava desperdício, e desperdiçar uma chance de amar novamente seria o maior desperdício de todos. A família de Isabela foi gradualmente integrada à nova vida do casal. Carla visitava a mansão mensalmente, trazendo sua energia contagiante e suas observações perspicazes sobre literatura. Rosa e o pai de Isabela, Antônio, vinham para celebrações especiais, sempre impressionados com a hospitalidade genuína de Ricardo e como ele tratava suas limitações financeiras com dignidade natural. Nunca pensei que veria minha filha tão feliz novamente, Rosa confessou a Ricardo durante uma festa junina que organizaram nos jardins da mansão. Depois que perdemos Felipe, achei que ela nunca mais sorriria daquele jeito. Ela me ensinou que é possível honrar quem perdemos amando quem está presente, Ricardo respondeu, observando Isabela ensinar passos de quadrilha para alguns funcionários da empresa. Foi a lição mais valiosa que já recebi. Marcelo havia inicialmente reagido com surpresa e uma pontada de ciúme profissional à nova dinâmica, mas gradualmente se adaptou à presença de Isabela na vida de Ricardo. Ela nunca interferiu nas decisões empresariais, mas sua influência sobre o bem-estar de Ricardo resultou em um sócio mais presente, mais criativo, mais disposto a assumir riscos calculados. Preciso admitir, Marcelo disse durante uma reunião 6 meses após a festa, você está tomando as melhores decisões de negócio em anos. Isabela tem sido uma influência extremamente positiva. Ela me lembrou que viver com medo do futuro não honra o passado, Ricardo respondeu. Marina sempre quis que expandíssemos para experiências gastronômicas regionais. Agora, finalmente, temos alguém com conhecimento culinário para tornar isso realidade. De fato, Isabela havia se tornado peça fundamental no desenvolvimento de um novo braço da empresa, workshops culinários e experiências gastronômicas oferecidos na própria mansão. Turistas de São Paulo e Ribeirão Preto vinham aprender sobre culinária regional brasileira em aulas ministradas por ela nos fins de semana, usando ingredientes produzidos pela Santos em Ferreira. É exatamente o que Marina sonhava, Ricardo disse durante uma dessas aulas observando Isabela ensinar um grupo de paulistanos entusiasmados a preparar pamonha tradicional. Transformar esta propriedade em um centro de preservação cultural gastronômica. O projeto se tornou tão bem-sucedido que logo foram obrigados a expandir, construindo uma cozinha pedagógica especial no jardim e contratando assistentes para ajudar Isabela. Cada workshop terminava com os participantes jantando na varanda, com vista para os cafezais, exatamente como Marina havia imaginado. Vocês criaram algo mágico aqui, comentou uma jornalista gastronômica de São Paulo durante uma reportagem sobre o projeto. É como se a propriedade tivesse encontrado sua verdadeira vocação. Encontrou sua verdadeira vocação quando encontrou sua verdadeira dona, Ricardo respondeu, entrelaçando os dedos com os de Isabela. Algumas coisas precisam de tempo para florescer completamente. O primeiro aniversário da chegada de Isabela foi celebrado com uma festa íntima para amigos próximos e família. Era também o segundo aniversário da partida de Marina, uma coincidência que inicialmente preocupou ambos, mas que acabou se revelando uma oportunidade de celebração da vida em todas as suas formas. Marina nos apresentou em certo sentido, Isabela disse durante o brinde naquela noite. Através dos jantares que compartilharam, ela me mostrou como era o amor verdadeiro. E através de Ricardo, ela me ensinou que honrar quem partiu significa viver plenamente. E Felipe nos guiou até aqui através da promessa de ajudar outros a curar. Ricardo acrescentou. Eles não estão mais fisicamente conosco, mas suas influências tornaram possível este amor. Dona Carmen, agora com 62 anos, mas mais energética do que havia sido em anos, observava a festa com satisfação profunda. A mansão voltara a ecoar com risadas,
A cozinha estava sempre perfumada com experimentos culinários. Os jardins recebiam visitas regulares de pessoas que vinham aprender sobre comida e tradição. Demorou, mas a casa voltou a ser um lar, ela comentou com uma das assistentes de Isabela. E os dois voltaram a ser pessoas completas. A grande revelação veio numa noite de dezembro, quando Isabela e Ricardo estavam planejando o cardápio para as festividades de fim de ano. Ela havia estado mais cansada que o usual, mais sensível a determinados aromas, e Ricardo havia notado sua preferência súbita por chás de ervas em vez de café. «Ricardo», ela disse hesitantemente após guardar o último prato do jantar, «precisamos conversar sobre algo». Ele parou de limpar a bancada e se virou para ela completamente, reconhecendo o tom sério em sua voz. «Estou grávida». O silêncio que se seguiu foi denso, mas não negativo. Ricardo processou a informação lentamente, uma expressão de espanto gradualmente dando lugar a algo mais profundo. «Grávida», repetiu como se testasse a palavra. «Sim. Cerca de 6 semanas, segundo o médico. E como você se sente sobre isso? Feliz, assustada, esperançosa, tudo ao mesmo tempo». Ricardo se aproximou e tomou suas mãos. «E eu? Como me sinto sobre isso? Ainda estou tentando descobrir. Sinto como se Marina e Felipe tivessem nos dado mais uma bênção», disse finalmente. «Uma chance de criar vida nova, honrando as vidas que eles viveram». A gravidez de Isabela trouxe uma energia renovada para a mansão. Ricardo se revelou um futuro pai atencioso, mas não obsessivo. E Isabela continuou suas atividades culinárias com adaptações adequadas à sua condição. Carla estava extasiada com a perspectiva de ser tia e começou a fazer planos elaborados para ensinar literatura infantil ao bebê. «Vai ser uma criança privilegiada», disse Carla durante uma visita, observando Ricardo e Isabela trabalharem juntos na preparação do que seria o quarto do bebê. «Vai crescer numa casa cheia de amor e rodeada por histórias de pessoas que souberam amar profundamente». O casamento aconteceu numa manhã de março, exatamente 2 anos após a chegada de Isabela à mansão. Foi uma cerimônia íntima no jardim, rodeada apenas por família próxima e amigos mais queridos. Isabela usava um vestido simples de algodão branco que acomodava discretamente sua barriga de 5 meses e carregava um buquê de rosas brancas do jardim de Marina, misturadas com o manjericão do jardim que ela própria havia expandido. «Marina estaria aqui se pudesse», Ricardo disse durante seus votos improvisados. «E Felipe estaria orgulhoso de ver a mulher extraordinária que você se tornou. Mas hoje celebramos não apenas nosso amor, mas a capacidade que o coração humano tem de se curar e expandir. Prometo honrar sua história com Marina, assim como você honra minha história com Felipe», Isabela respondeu. «E prometo que criaremos juntos uma nova história que celebre todas as formas que o amor pode assumir». A cerimônia foi oficiada pelo padre que havia casado Ricardo e Marina 15 anos antes, criando uma continuidade simbólica que trouxe lágrimas aos olhos de vários convidados. Dona Carmen havia preparado um banquete que incorporava receitas favoritas tanto de Marina quanto de Felipe, uma homenagem culinária a todos os amores que tornaram possível aquele momento. Henrique Marina Santos Silva nasceu numa tarde dourada de agosto, carregando o nome de ambos os anjos que haviam guiado seus pais um ao outro. Era um bebê saudável e alerta, com os olhos verdes de Isabela e o sorriso fácil que Ricardo havia herdado da família Santos. «É estranho», disse Ricardo segurando o filho pela primeira vez, «mas sinto como se Marina estivesse aqui, aprovando tudo». «E Felipe também», Isabela concordou, tocando suavemente a cabeça do bebê. «Eles nos trouxeram até aqui. Agora cabe a nós criar uma família que honre o amor que eles nos ensinaram». A mansão se transformou completamente nos meses seguintes ao nascimento de Henrique. O silêncio solene dos primeiros meses após a partida de Marina deu lugar a uma sinfonia de vida. Choros de bebê, risadas de visitas, conversas animadas de turistas aprendendo culinária regional, música suave tocando durante jantares em família. O projeto gastronômico cresceu além das expectativas mais otimistas. Isabela desenvolveu um programa completo de preservação culinária regional
que atraía atenção nacional. A mansão foi featured em revistas de turismo e gastronomia como exemplo de como tradição e inovação podem coexistir harmoniosamente. Vocês criaram algo único, comentou um crítico gastronômico durante uma visita especial. É simultaneamente um negócio bem-sucedido, um centro de preservação cultural e, claramente, um lar feliz. É o resultado de entender que o passado não é um peso que carregamos, mas uma fundação sobre a qual construímos, Ricardo explicou. Marina plantou as sementes desta visão e Isabela as fez florescer. No terceiro aniversário de sua chegada à mansão, Isabela organizou uma celebração especial. Convidou todas as pessoas que haviam sido importantes em sua jornada. Dona Carmen, agora promovida a supervisora-geral da propriedade, Marcelo, que havia se tornado padrinho não oficial de Henrique, sua família de Avaré, alguns ex-colegas do Le Bernardin que haviam apoiado sua posição contra Michel Dubois, e até Amanda, a jovem garçonete cuja defesa havia custado a Isabela seu emprego anterior e que agora trabalhava como gerente de um restaurante próspero em São Paulo. 3 anos atrás, disse Isabela durante o brinde final da noite, eu cheguei aqui achando que estava cumprindo uma promessa a Felipe. Descobri que estava, na verdade, começando a cumprir uma promessa a mim mesma, a de viver uma vida que honrasse tanto o amor que perdi, quanto o amor que estava por descobrir. E eu descobri, Ricardo acrescentou, olhando ao redor da varanda iluminada por luzes suaves e cheia de pessoas queridas, que Marina tinha razão sobre tudo. A vida é para os vivos. O amor é para ser compartilhado. E a felicidade é para ser celebrada, especialmente quando vem depois de grandes tristezas. Henrique, agora com 8 meses, dormia pacificamente no colo de Carla, rodeado por toda a família expandida que o amava. A mansão ecoava com conversas suaves, risadas contidas para não acordar o bebê, e a sensação palpável de que aquele era exatamente o lugar onde todos pertenciam. Mais tarde naquela noite, depois que todos os convidados partiram e Henrique estava seguro em seu berço, Ricardo e Isabela caminharam até o jardim onde tudo havia começado. As rosas de Marina floresciam exuberantes ao lado das ervas que Isabela plantara, criando um tapete perfumado que representava perfeitamente a harmonia entre passado e presente. Você acha que conseguimos? Perguntou Isabela, apoiando-se contra o peito de Ricardo enquanto observavam as estrelas acima dos cafezais. Conseguimos o quê? Honrar adequadamente tanto Marina quanto Felipe. Criar algo bonito a partir de nossas perdas. Ricardo a abraçou mais apertado, respirando o perfume de seus cabelos misturado com o aroma das flores noturnas. Acho que criamos algo que vai além de honrar o passado. Criamos um futuro que justifica toda a dor que passamos para chegar até aqui. E agora? Agora vivemos. Criamos nosso filho. Expandimos nosso projeto. Envelhecemos juntos nesta casa que voltou a ser um lar. E quando nossos netos perguntarem sobre nossa história, contaremos que o amor verdadeiro às vezes precisa de 2 capítulos para chegar ao final feliz. A brisa noturna carregava promessas de manhãs futuras, cheias de café temperado com canela, tardes de aulas de culinária na cozinha expandida, noites de leitura na biblioteca finalmente completa e décadas de descobertas sobre como o coração humano pode se curar e expandir indefinidamente quando encontra as pessoas certas para amar. Na cozinha da mansão, os aromas da última refeição preparada por Isabela ainda perfumavam o ar, misturando-se com os temperos que secavam nas prateleiras e as ervas frescas que cresciam nas janelas. Era o cheiro de uma casa verdadeiramente habitada, de uma vida plenamente vivida, de promessas cumpridas e novos sonhos sendo plantados para florescer no futuro. E em algum lugar entre as estrelas que brilhavam sobre os cafezais de Ribeirão Preto, 2 presenças amorosas observavam com aprovação infinita o que seus amores terrenos haviam conseguido construir. Uma família, um lar e uma prova eterna de que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma em novas formas de amar. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final desta jornada de Ricardo e Isabela, uma história que nos lembra que mesmo nos momentos mais escuros de nossas vidas,
O amor tem o poder de nos encontrar e nos transformar. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, não esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar mais narrativas emocionantes como esta. Deixe seu like para que possamos continuar trazendo histórias que exploram a complexidade e a beleza dos relacionamentos humanos. E nos comentários, conte para nós. Qual momento desta história mais tocou sua alma? Suas palavras alimentam nossa paixão por contar histórias que importam. Até nossa próxima jornada juntos. Que o amor sempre encontre seu caminho até vocês.